Vocês podem participar pelo link espm.br/live_IFHC. O link para as perguntas durante a apresentação, 15 minutos para cada um, vocês já podem estar participando. Passo, então, o mediador, neste momento, o professor Ismael Rocha. Obrigado. Eu vou pedir para que vocês realmente enviem suas questões, mesmo durante a fala dos correspondentes, e assim que eles terminarem, nós abriremos o debate. Eu passo a palavra, então, ao Brian, para que ele use o seu tempo, contando um pouco deste tema que nos trouxe até aqui hoje. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o Roberto Whittaker Penteado, o Sergio Fausto, todas as autoridades do ESPM e todos vocês. Essa coisa dos cumprimentos eu aprendi de vocês. Bom, a tarefa hoje é falar de como o Brasil é visto no exterior. E pensando um pouco nisso, nos últimos dias, eu lembrei de uma viagem que eu fiz para a Índia em março de 2012 para fazer uma cobertura da cúpula dos BRICS naquela época. Durante esse período houve muita angústia no Brasil. Estava realmente pipocando esse tema do imagina na Copa. A inflação também estava em alta e com uma insatisfação crescente que depois ia se manifestar nas ruas no ano seguinte. Então, eu cheguei com essas ideias à Índia. E, bom, quando você vai a um canto esquisito do mundo, como a Índia era para mim naquele momento, eles, especialmente os taxistas, sempre perguntam, onde é que você mora? Eu respondia, Brasil. E todo mundo lá falava, Brasil! Um sorriso enorme. Futebol, Pelé, praia, carnaval. Bom, nós aqui sabemos que a história é mais complicada do que isso, né? Mas eu acho que ainda entrando em temas mais complicados, acho que a marca Brasil é muito positiva no mundo. É uma democracia, é um país que não tem conflitos étnicos, não tem guerra. E se vocês olharem para o mundo neste momento, isso não é pouca coisa. É um país que realmente avançou muito nos últimos anos. Nos Estados Unidos, eu sou americano, né? Eu sou do Texas. As percepções são um pouco mais complicadas. Durante a Copa, a cobertura jornalística, do qual acho que aqui todos nós fizemos parte, foi um pouco mais, às vezes, negativa. Lá se sabe um pouco mais dos problemas sociais do país, da pobreza. Na América Latina, em países vizinhos como a Argentina, como o Peru, acho que se fala mais dessas questões da violência e a desigualdade. Indica uma certa regra de que talvez quanto mais longe do Brasil, melhores são as percepções. Mas ainda assim, eu sou otimista. Eu acho incrível como avançou a democracia nos últimos 30 anos. De fato, é quase impensável que um país que há 30 anos foi ditadura. Você realmente é difícil ver consequências disso na vida atual. Acho que isso é uma testemunha às contribuições de a maioria dos presidentes desde o retorno à democracia, com um papel especial por parte do Fernando Henrique, do Lula e também da presidente Dilma. Não é uma democracia perfeita. Eu acho que basta só olhar o resultado de algumas eleições no domingo para ver isso. Nós, nos Estados Unidos, também temos alguns legisladores dos quais nós estamos totalmente orgulhosos. Mas, enfim, acho que um país que realmente avançou muito. E por causa dessa prosperidade relativa e estabilidade, é um país que, na política exterior dos outros países do mundo,
não é exatamente uma prioridade, na maioria das vezes. Eu tenho vários amigos que são parte da establishment da política exterior em Washington. Eles sempre prometem que vão prestar mais atenção para o Brasil. Eles nunca conseguem, porque sempre tem mais prioridades, sempre tem outros países na região que são mais complicados ou que apresentam crises. Isso levou ao que o presidente Fernando Henrique chamou a negligência benigna. Não é um país que é muito comentado lá. Isso pode ser positivo no caso do Brasil. Quanto ao governo atual, eu acho que a presidenta Dilma é um pouco mais moderna na sua política exterior, pelo menos particular, do que geralmente se acha, especialmente em lugares como São Paulo. Nas primeiras semanas do seu governo, ela teve um encontro com o senador John McCain, que é um senador importante dos Estados Unidos, foi candidato republicano para a presidência no 2008. E ela comentou que o Brasil é um país ocidental e que parece construir alianças com os países mais ricos do mundo, como os Estados Unidos. Era difícil imaginar o Lula fazendo um comentário parecido. Ela ia fazer uma viagem para os Estados Unidos no ano passado. Isso, obviamente, se viu frustrado pelo escândalo que estourou do National Security Agency. Enquanto ao futuro, acho que muito vai depender da eleição. Eu achei interessante o timing do nosso evento hoje. Podemos entrar mais no tema eleitoral, se quiserem. Mas, enfim, eu só queria começar dando um breve panorama sobre o papel do Brasil no mundo e como ele é visto. E realmente quero ouvir as suas perguntas depois das apresentações das minhas colegas. Muito obrigado. Simon? Bom dia para todos. Eu gostaria muito de agradecer à SPM e o Instituto Fernando Henrique Cardoso pelo convite para participar deste evento. É uma honra estar aqui com o Sérgio Fausto e com meus colegas Brian Winter, Antônio Jiménez Varca e Verônica Goizueta, com quem eu já trabalhei assim no mesmo escritório. Aí. Como o Brian comentou, é um momento muito oportuno mesmo, e gostaria de começar destacando minha admiração pelo processo eleitoral no Brasil. Como correspondente do New York Times, não posso nunca tomar partido em uma eleição, como estamos sempre buscando objetividade no nosso trabalho. Mas, pela minha experiência morando e trabalhando em outros países da América Latina e nos Estados Unidos, eu posso dizer que o Brasil tem a sorte de contar com candidatos de peso nesta eleição. Como escreveu um amigo meu, o jornalista Fernando Rodrigues, na Folha de São Paulo, os três principais, a Dilma, Aécio e Marina, respeitam as instituições do país. E isso, em si, é um grande avanço para qualquer democracia. E acho que o Brasil precisa ser reconhecido por isso. Agora, só para dar um pouco mais sobre como eu cheguei a trabalhar e morar aqui no Brasil. Eu cresci no estado de Novo México, nos Estados Unidos, um estado grande, assim, sem muita gente, assim, sem muita população. E depois eu fui fazer a faculdade em Harvard, na costa leste do país. Durante a faculdade, surgiu a chance de estudar fora do Brasil, e fora dos Estados Unidos. Eu escolhi o Brasil, a Universidade de São Paulo. Isso foi no ano 1990, quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Bom, muitos de vocês nem tinham nascido naquela época, claro, mas alguns sim. O Brasil era outro país.
naqueles anos, recém-saído de uma ditadura, uma economia degradada pela inflação e com enormes distorções. Vários amigos meus na USP me perguntaram, mas por que você escolheu o Brasil? O Japão, União Soviética, outros lugares estavam na moda naquela época. E eu gostei da pergunta. Eu gostei do Brasil desde os primeiros dias quando eu cheguei aqui. Especialmente esse ambiente na USP, politizado, sempre aberto a debate sobre tudo. Naquela época, todo mundo, estudantes fumavam na sala de aula, professores fumavam na sala de aula. Era muito diferente mesmo assim do ambiente em Harvard. E eu adorei essa mudança mesmo. Depois desse primeiro ano no Brasil, voltei aqui para trabalhar como jornalista no ano de 95. O Plano Real estava sendo implantado e consegui ver mudanças significativas no país. Trabalhei por alguns anos como correspondente da Bloomberg, uma agência de notícias financeiras, e eu abri os escritórios da agência em Brasília e no Rio de Janeiro. E, bom, foi uma época de estabilização na economia, de privatizações importantes e também de uma importante assim, evolução na sociedade civil. Acabei sendo contratado pela New York Times aqui no Brasil, em São Paulo, no ano de 99, para cobrir assuntos econômicos. Morando em São Paulo, naquela época, eu também conheci a minha esposa, uma paulista, bom, diariamente discutíamos diversos assuntos e muitas das pautas que escrevi saíam das conversas com ela. Isso continua até hoje também. Assim, o café da manhã, assim, puxa, é uma reunião de pauta mesmo. E me ajuda muito essa perspectiva. Depois fomos para Nova York, no ano de 2000, eu trabalhei na redação do jornal lá, e depois me enviaram para Houston, onde eu cobria a indústria mundial de energia, o petróleo. Eu trabalhei em países como Arábia Saudita, Argélia, Catar, Noruega, e com essa experiência o jornal decidiu me enviar para a Venezuela. Então, nós fomos para Caracas, no ano de 2006. Nós ficamos lá por 5 anos, no período de Chávez, de 2006 até 2011. E realmente foi uma experiência única, muito boa para a minha família. Um dos nossos filhos assim nasceu lá e ele se orgulha de sua nacionalidade venezuelana. E ele e seu irmão aprenderam a falar espanhol com esse sotaque caribenho, meio malandro dos venezuelanos. São chavistas? Olha, não muito, viu? Não muito. Mas também foi uma experiência muito difícil em alguns aspectos. A violência do dia a dia, o ambiente de hostilidade aos jornalistas, a polarização extrema, a falta constante de produtos básicos, foi muito complicado. Eu achei triste para os meus amigos venezuelanos que eles tinham nascido num país que era um dos mais avançados da região, um dos mais injustos também, com muitos problemas, mas eu vi o sofrimento deles, e muitos foram embora. De um país que tem tudo, assim, tem petróleo, tem minério, terras férteis, tudo. E com essa experiência de morar na Venezuela, eu vi de perto como uma democracia pode se transformar em algo diferente, em um país onde o medo e as ameaças dominam o cotidiano das pessoas. Bom, então imagine o alívio então de voltar a morar no Brasil no ano de 2011. Eu encontrei um país muito diferente do Brasil que tinha conhecido em 1990. Uma democracia vibrante,
com muitos problemas, claro, como todos os países têm, mas também um lugar que oferece soluções. Eu perdi o boom do governo Lula, mas peguei uma época bem interessante também, eu acho. As manifestações do ano passado foram um capítulo breve, mas também fascinante. Os últimos anos de baixo crescimento na economia, eu acho que tem produzido uma reflexão interessante nas pessoas e também são teste para as instituições do país, como a Petrobras, por exemplo, que atravessa um escândalo enorme e importante. Enfim, eu me considero um correspondente com muita sorte de poder ser assim testemunha dessa evolução do Brasil dos anos 90 até hoje. Eu vejo um país que melhorou muito em muitas áreas, e ainda que tem muito para fazer, claro, mas que já é um exemplo para o resto da região, na América Latina, e também para o mundo em desenvolvimento. Obrigado. Antônio, por favor. Bom dia. Eu estou aqui há poucos meses, então o meu português ainda é um pouquinho ruim. Quero agradecer à Universidade e à Fundação por ter me convidado. E, como o meu português é um pouquinho ruim ainda, eu trouxe um texto escrito. Acho que é melhor para vocês. Eu sou muito disciplinado, então o Sérgio pediu-me que escrevesse o que eu achava que era bom do país e mau do país. E isso fiz. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção do Brasil foram os sucos. Depois comecei a examinar com ansiedade as quitandas todas e a aprender os nomes das frutas. Logo, quando puse o pé na rua e decidi passear por São Paulo, fiquei impressionado com o aporte e a majestade dos árvores. Se isto acontece aqui, eu me perguntei, em uma avenida de São Paulo, em uma rua rodeada de casas, ao lado de uma avenida, o que acontecerá mais além da cidade. Então eu lembrei do que me disse o antigo correspondente do El País no Rio de Janeiro, o mestre espanhol de jornalistas chamado Juan Arias, que vive no Brasil há mais de 20 anos. Disse-me, aqui encontrarás muitas coisas ruins. Diz-me, há duas coisas muito boas que são difíceis de encontrar em outra parte e que compensam a afirmação anterior. A beleza da natureza e a índole das pessoas. É verdade. Não sou ninguém para descrever os paisagens de Brasil. Muitas vezes na Espanha, na França ou em Portugal, países nos quais vivi durante muitos anos, às vezes se utiliza uma imagem do Brasil, das praias do Brasil e das selvas do Brasil, para ilustrar o paraíso. De outra parte, do lado humano das pessoas, posso sem falar porque a vejo com frequência, constantemente. Sem precisar ir longe, outro dia, domingo, numa loja de móveis de segunda mão, na qual fui a comprar uma cadeira, depois de procurar encontrar a cadeira perfeita e de combinar que ela seria entrega em 2 dias, a vendedora e eu ficamos conversando enquanto eu esperava um táxi. Nesse período, a vendedora me contou de repente a sua vida inteira. Assim, por nada. Ela me disse que não desejava mais continuar nessa loja, que não era muito religiosa, que esperava um filho que seria menina e que se chamará Jessica. E me perguntou o nome dos meus filhos. Me fez falar espanhol, para ver como soava a minha língua e depois reír-se. Depois me disse os nomes espanhóis são exquisitos. E nos despedimos. O ruim da história é que ainda estou esperando a cadeira perfeita. Não sei. Lembro-me de um livro maravilhoso de Claude Lévi-Strauss, um antropólogo francês, Tristes Trópicos, que começava com uma célebre frase que às vezes faço minha. Odeio as viagens e os exploradores. Bem, nesse livro, no qual o antropólogo descreve sua estada no Brasil, ele deu aulas aqui em São Paulo, Lévi-Strauss afirma que a terra brasileira é fértil, é frágil, e que dá muito, mas que se for estragada se torna um deserto ingovernável.
Por isso, às vezes, penso que a palavra mais adequada ao brasileiro é delicado. Na Europa, as terras são mais duras e, embora estejam muito tempo revolvidas, há muitos séculos, ainda continuam dando frutos. Daí, talvez, as formas com as quais uma pessoa se dirige a outra que mal conhece aqui em Brasil. Tudo é suave, delicado, amável. Talvez eu tenha me fixado nisso porque venho de um país áspero, Espanha, algo mal educado, no qual se pede antes de cumprimentar, no qual se reclama antes de dar boa tarde. E dessa mesma delicadeza está presente em algo brasileiro de que gosto ainda mais que as suas paisagens e sou um pouquinho menos do que a sua gente, sua música. Quando vi pela primeira vez aqui o Chorinho de Paulinho da Viola para ver as meninas, interpretado por Marisa Monte, esse que termina com a promessa de que vou fazer um samba sobre o infinito, eu me disse, olha, aqui há uma definição exata do que é a delicadeza. Mas as instruções desta conferência também se especificava que deveríamos citar as coisas que nos desgostam. Então, digamos que a primeira é a desigualdade que está por toda parte, que constitui fonte de todos os problemas e que se transforma em um desafio para todo governante decente. En consecuencia dela, o racismo soterrado. Lembro-me de una frase de un boxeador negro norteamericano a quien cuando le preguntaron si se incomodaba de ser negro, respondió, não mais, eu era negro quando era pobre. Todas as tardes, quando saio do jornal, passo por um bar com uma aparência muito boa. O jornal está no bairro de Pinheiros, com mesas nas calçadas, sempre cheio de gente. Sempre faço uma aposta comigo mesmo. Vamos ver quando vejo um negro tomando uma cerveja sentado na mesa dessas e não atendendo como garçom segurança. Nos 3 meses em que estou aqui, ainda nunca vi nenhum. Se conseguir antes de ir embora, dentro de 3 anos, acreditaré que o país melhorou. Também me desconcerta a violência, que suponho também seja filha da mesma árvore da pobreza. Mas nas ruas do Brasil ocorrem episódios alarmantes. O caso recente do vendedor ambulante assassinado pelo disparo certeiro de um policial na sua cabeça me deixou marcado. O modo como a polícia saca a arma, como os ladrões sacam as armas, como te podem matar e você pode morrer se negar-se a entregar a um ladrão o que ele quer, me deixa mais perplexo que assustado. Um taxista me contou sobre a vida de um milionário. Aqui todo mundo conta a sua vida. Um taxista me contou sobre a vida de um milionário paulista cujos filhos iam de carro blindado todos os dias para o colégio. Brincavam sempre dentro do jardim da casa e nunca saíam à rua sem um guarda-costas. Ele me contou que as crianças iam a um psicólogo, num carro blindado, suponho. Pois tinham problemas porque não havia muito pai preocupado em ganhar todo o dinheiro necessário como para sustentar toda essa estrutura de segurança em torno dela a sua família para que não sequestrassem seus filhos. Ou seja, tinha que ganhar muito dinheiro para proteger-se. E se protegia porque ganhava muito dinheiro. Um círculo vicioso do qual não podia sair. Quem podia sair, sim, era o motorista, que farto desse ambiente se despediu e com o dinheiro recebido comprou um táxi. Depois, acho assombroso como é, às vezes, como é difícil e cansativo morar aqui em São Paulo. É uma cidade muito difícil. Uma cidade, às vezes, tão hostil que parece confeccionada à base de ilhas que são oásis, nos quais nos escondemos todos os paulistas, ou as pessoas que vivem em São Paulo, para viver rodeados de um oceano de engarrafamentos, ônibus, aviões, ruídos e autopistas. Mas isso é a parte ruim. E coloquei porque vinham as instruções. Basta escutar de novo Marisa Monte e Paulino da Viola para que essa delicadeza tão frágil se sobreponha ao terremoto diário desta cidade. Isso é mágia. E é aqui. Já recebi inúmeras perguntas, mas continuo recebendo no espm.br/live-IFHC.
Então, continuem mandando, tanto vocês aqui, quanto do auditório que está nos vendo à distância. Passo a palavra a Verônica. Bom dia a todos. Obrigada por virem aqui. Tanta gente, um sucesso, acho, né? Tem 2 auditórios mais. Bom, como alguns daqui já me conhecem, eu sou professora aqui da SPM. Coisa da qual eu tenho muito orgulho, e uma das coisas que me dá orgulho é ver tanta gente nessa manhã, num evento como o nosso. Agradeço ao Instituto Fernando Henrique, à universidade também. E, bom, vou contar a minha história aqui. Eu sou uma pessoa de sorte, me considero uma pessoa de sorte por ter chegado aqui no Brasil meio que por acaso. Eu um dia me apresentei, eu estava te contando para o Sérgio, ele falou: você saiu do país, do Peru, nos anos do Fujimori, por alguma perseguição? Não, eu tinha problemas com minha mãe, era uma questão psicológica. Como eu era uma adolescente, né? Estava no final da adolescência, e como toda pessoa no final da adolescência tinha problemas com a mãe. E um dia, numa dessas brigas que eu tive com minha mãe, eu fui na Embaixada do Brasil, que eu sabia que tinha umas bolsas. Eu estudava na PUC, na época, fazia Linguística e Literatura. E aí me apresentei, soube que tinha umas bolsas, e apresentei, pediram a documentação, deixei lá, e esqueci. Passaram 6 meses, eu já estava me dando muito bem com minha mãe, tínhamos resolvido todos os nossos problemas, e me ligaram um dia e falaram: você conseguiu a bolsa para estudar no Brasil. Aí eu fiquei assim, falei: bom, o que eu faço agora, né? Vou embora, então. E minha mãe foi ótima, aliás. A minha mãe, aliás, eu sou de uma família muito viajada, de imigrantes por todos os lados. Meus pais hoje moram nos Estados Unidos, viraram americanos. Minha mãe foi criada nos Estados Unidos. E então ela tem uma facilidade assim para ver todo mundo indo embora. E ela abriu uma garrafa de champanhe e falou: vai para o Brasil, vai ser ótimo. E aí eu vim para Brasília, estudei na UNB, fiz 4 anos de jornalismo. E quando estava terminando a faculdade, aconteceu outra coisa. Eu trabalhava já numa agência que chama Notimex, que é uma agência mexicana. Entrei como estagiária, então isso também foi uma sorte, porque eu já comecei logo numa empresa internacional. E aí, no mesmo prédio, ficava a Associated Press, que tinha uma parceria com a Dow Jones, e eu fiquei muito amiga da correspondente da Associated Press, na época, que era uma salvadorenha. E a gente ficou muito amiga, e ela me falou assim: está tendo uma vaga na Dow Jones. E eu também falei: bom, vou mandar, não vou perder nada, e também mandei e esqueci também, porque achava que eu, recém-formada, não teria nenhuma chance de entrar numa agência como essa, que não sei se vocês conhecem, mas é uma agência muito importante. Meus alunos conhecem. E, bom, e aí mandei o currículo, saí, estava fora do país, e me ligaram. O diretor da Dow Jones em Nova York me ligou e falou assim: eu estou indo para São Paulo, gostamos do seu currículo, não sei por quê, porque não tinha nada no meu currículo ainda. Mas, assim, ele falou que queria me conhecer, que queria conversar, e eu estava de férias, e aí eu estava com uma preguiça de voltar, assim, eu cheguei aqui bem jovem, tá? E aí eu falei: não posso ir, eu meio que não dei muita bola para o emprego, e ele insistiu. No final, eu sei que ele fez muitas entrevistas, porque, claro, era um emprego concorrido aqui em São Paulo. E ele me ligou e ficamos conversando horas. Ele falou: eu quero contratar você. Também, até agora, não sei porque. Mas eu sei que aconteceu. Eu lembro de uma coisa que ele falou. Ele falou: ele é um uruguaio, e ele falou: eu sou imigrante nos Estados Unidos. Eu sinto que você tem a mesma coisa. Você é uma peruana que saiu jovem, foi para um país, ou para um outro país, está trabalhando. Eu acho que tem uma afinidade. Bom, e acho que foi isso que aconteceu, e eu comecei a trabalhar na Dow Jones, e foi ótimo. Com isso, assim, eu estou há mais de 20 anos no Brasil. Assim como o Simon, eu vi muitas coisas acontecer aqui, por isso que eu digo que eu sou uma pessoa de sorte. Às vezes as pessoas falam: mas você só foi correspondente no Brasil, mas precisa ir para outro lugar, num país desse tamanho.
eu vivo descobrindo e conhecendo coisas aqui. Quando eu acho que já conheço as coisas, eu percebo que ainda falta muito. Eu estive há 2 semanas no Acre, e tem outras coisas. E cada lugar que eu vou, quando eu vou no Nordeste, quando eu vou em cidades da Amazônia, quando eu viajo ao Sul, né, é tudo sempre tão diferente, mas tem coisas que se repetem também. Porque tem outra coisa que as pessoas perguntam. Falam, o Peru e o Brasil são muito parecidos. Não, não são muito parecidos. O fato de a gente estar